Desde que existe futebol, existe torcida. Ao longo do século XX, esse esporte se espalhou pelo mundo e, junto com ele, cresceu também o número de apaixonados por acompanhar os jogos. Esses torcedores não só consumiam futebol, mas ajudavam a transformar a atmosfera dos estádios e a maneira como os jogos eram vividos. Com o desenvolvimento do esporte, a forma de torcer também mudou. Surgiram os grupos organizados, cada um com suas características, mas todos carregando elementos parecidos na forma de apoiar os seus times. No começo do século XX, o futebol no Brasil era praticado pelas elites socioeconômicas, e os primeiros times eram formados principalmente por pessoas de famílias tradicionais. Com o tempo, outras camadas da população também começaram a ter acesso ao futebol, primeiro como torcedores e posteriormente criando festas nas arquibancadas, com cantos e coreografias, algo totalmente novo na época. Dá para dizer que foi a partir desses grupos que surgiram as primeiras torcidas organizadas, inicialmente chamadas de torcidas uniformizadas, e com um objetivo: apoiar o time e animar o estádio. Mas junto de toda essa paixão pelo esporte, também emergiu um problema: a violência. Em muitos lugares no Brasil ou fora do país, as rivalidades extrapolam o campo de jogo, transbordando para confrontos físicos nas arquibancadas e nas ruas. Eu sou Maria Júlia Braga e estou na companhia de Júlia Braga e esse é mais um episódio de Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. No episódio de hoje, estamos na companhia de Raquel Souza, graduada em História pela UFR-RJ, pesquisadora, mestre em Ciências Sociais pela UERJ e atualmente aluna de doutorado da UERJ. Além disso, ela é pesquisadora no Observatório Social do Futebol, um projeto de extensão do LEME. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda e muito obrigada por nos conceder esse papo. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Sou uma grande ouvinte do Passes em Passes, desde tempos de pandemia, ouvindo e pensando, será que um dia eu poderei participar de algum episódio? E aí, estou aqui hoje muito feliz. As torcidas organizadas surgiram nos anos 40 e, com o tempo, se tornaram associações estruturadas, com presidente, diretores e sócios. Criaram identidade própria, usando e reinterpretando símbolos do clube, além de apoiar dentro do estádio, planejar festas nas arquibancadas, viajar para outros estados e até países para acompanhar o time. Também atuam fora do futebol, promovendo ações sociais e vendendo produtos para sustentar suas atividades. Assim, o torcedor não é só espectador, faz parte de um grupo ativo que vive o clube do dia a dia. Porém, apesar dos pontos positivos das torcidas, a violência continua sendo um problema social urgente. A violência no futebol já existia desde o início do século XX, mas ganhou intensidade no final dos anos 1960. No Brasil, esse crescimento coincidiu com um período de repressão da ditadura militar, quando muitos jovens encontraram nas torcidas um espaço de expressão e pertencimento, o que favoreceu alguns conflitos. Esse processo acompanhou o que acontecia em outros países, como os hooligans na Inglaterra e as barras bravas na América do Sul, grupos também marcados por confrontos e rivalidades. Raquel, de qual forma a trajetória das torcidas organizadas brasileiras se aproxima ou se diferencia de grupos como os hooligans e as barras bravas? Bom, se a gente for pensar nas organizações para acompanhar seus times, elas surgem mais ou menos na década de 40, como vocês já trouxeram aqui. Mas as primeiras torcidas organizadas, vamos assim dizer, elas surgiram mais ou menos na década de 60, e era mais ou menos o mesmo período que estavam surgindo as barras argentinas. A partir daí, depois de algumas décadas, que surgem, surge o fenômeno do hooliganismo. E o que esses três fenômenos e três organizações têm em comum? Em geral, elas possuem como base homens, jovens e, por vezes, podem ser uniformizados ou não. Primeiro, aqui com as experiências na América do Sul e, posteriormente, com as experiências na Europa e tudo mais. Na Europa, eles têm uma configuração que, por vezes, pode ter alguma relação política mais forte, seja para a esquerda, seja para a direita. Mas é importante destacar que
as torcidas organizadas e as barras, elas surgiram num período que geralmente era das período de ditaduras, civil e militar ou ditaduras militares. Então, não necessariamente é político no nome, ou tem posições políticas claras, mas são organizações em que a juventude buscava se pautar e ter a sua cultura ali representada. Voltando o nosso olhar para os meios de comunicação, a relação entre mídia e as torcidas organizadas é marcada por tensões. A partir do final dos anos 1980, especialmente após o assassinato de um fundador da Mancha Verde do Palmeiras, a imprensa passou a tratar as torcidas como caso de polícia. Segundo a socióloga Heloísa Reis, no livro Futebol e Violências, as torcidas organizadas não são as únicas culpadas pela violência dos estádios, sendo a imprensa também responsável pela atração de torcedores violentos para as torcidas organizadas ao veicular imagens de conflitos. Esse tipo de exposição pode ajudar a formar a opinião pública e influenciar decisões políticas. A violência passou a dominar o noticiário e as torcidas se tornaram protagonistas e vilãs na era do futebol e espetáculo. Isso não significa que a violência seja apenas culpa da imprensa. Esse problema é complexo e envolve muitos fatores sociais. Mas a forma como a mídia escolhe mostrar certas cenas tem impacto direto na imagem das torcidas. Então, Raquel, você acha que a mídia ela ajuda a informar ou acaba alimentando a violência com a construção da imagem dessas torcidas? Bom, existem pesquisadores que trabalham na área de violência no futebol que eles trazem o ponto do pânico moral, né? Do pânico moral sendo utilizado pela mídia para construir uma ideia e, de acordo com a minha compreensão, reforçar muitas das vezes estigmas já existentes na sociedade. É óbvio que a violência no futebol ela não provém de um fator só, assim como eu compreendo a violência no futebol muito além do que violências físicas, interpessoais ou intergrupais. Elas podem ser vistas de modo mais amplo. Inclusive, vou dar um spoiler um pouco da minha tese, que eu apresento violências no plural e apresento tanto as violências verticais, que elas são, por exemplo, a violência institucional, seja das forças de segurança públicas ou privadas, a violência midiática, que é o modo como muitas das vezes o torcedor, principalmente o torcedor organizado, ele tem um reforço de estigmas esses que já são percebidos em sociedade, porque, como eu disse, as torcidas organizadas, em geral, elas são compostas por homens jovens e, muitas das vezes, a sua base ela é composta por homens jovens negros. Então, o que o homem jovem negro em sociedade, como ele é visto em sociedade? Geralmente com um olhar de estigma sobre ele. Então, isso, por vezes, é repassado a partir da violência midiática e, para além disso, a violência mercadológica, que aí é o preço dos ingressos, preço das camisas, mas tudo isso para dizer que esse é um fenômeno muito complexo. Ele não vem só da mídia, ele não vem só das torcidas, ele não vem só dos clubes e o preço que ele define, mas deve ser visto por uma série de ângulos para perceber a sua complexidade. Agora faremos uma breve pausa, pois aqui no Passes em Passes é hora de relembrar uma história marcante ou descobrir uma curiosidade sobre o tema do dia no quadro Let Me Tell You. No Let Me Tell You, sempre trazemos informações e fatos interessantes sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa deixa eu te contar em português.
Então, deixa eu te contar sobre uma história marcante relacionada à violência e ao futebol. Nos anos 1980, o futebol inglês vivia o auge do hooliganismo, um período de muita violência entre torcidas. Nesse clima tenso, aconteceu uma grande tragédia do futebol inglês, o desastre de Hillsborough, em 1989. Na semifinal entre Liverpool e Nottingham Forest, milhares de torcedores do Liverpool ficaram presos do lado de fora, tentando entrar no estádio. Para evitar confusão na rua, a polícia acabou abrindo um portão de saída sem controle de acesso. Isso fez com que uma multidão entrasse de uma vez só e fosse empurrada para setores que já estavam lotados. O resultado foi um esmagamento contra as grades da arquibancada, 97 torcedores mortos e centenas de feridos. Nesse caso, a maior culpa foi das falhas de segurança, superlotação e péssimo estado do estádio. Essa tragédia mostra como um clima de violência e desorganização pode transformar um simples jogo em um cenário de risco extremo. Raquel, você provavelmente já conhecia esse episódio, mas você já presenciou algo parecido? Bom, presenciar eu não presenciei, mas existem algumas histórias de clássicos e partidas assim, que muitas das vezes não têm a mesma visibilidade do que essa tragédia. Temos o caso em 64, na partida do Peru. Também temos um caso de um clássico entre o América de Cali e o Deportivo Cali, na Colômbia, em que o América de Cali estava ganhando de 3-1 e a torcida do Deportivo começou a ir embora. Nisso, o Deportivo ele consegue fazer o 3-2 e empata a partida. Quando empata a partida, a torcida que estava saindo, ela começa a voltar. E aí a construção do estádio, ela não sustenta e tem um desastre, um grande acidente. Enfim, não participei, mas existem outros casos que muitas das vezes não são tão relembrados assim, mas que merecem a nossa atenção. Ainda falando sobre o espaço físico e as torcidas organizadas, né? A gente tem visto uma movimentação de tentar retirar essas torcidas dos estádios. De acordo com o relatório de 2023 do Observatório Social do Futebol, projeto de extensão aqui do Leme, os confrontos continuam acontecendo nas ruas, estações de metrô e arredores dos estádios. Ou seja, tirar as torcidas organizadas não está fazendo efeito. Então, essa tensão ela se mostra ainda mais forte nos chamados clássicos, quando a rivalidade entre as equipes aumenta e o clima fica mais tenso dentro e fora do estádio. A gente buscou alguns especialistas, como o professor Flávio de Campos da USP, que alertam que só prender ou proibir a torcida não resolve. Então é preciso um trabalho conjunto de forças públicas e políticas. Além disso, a realização de jogos com torcida única também não reduziu a violência e ainda prejudica o convívio social e cultural do futebol. Raquel, quais ações você acredita que poderiam ajudar a reduzir esses episódios de violência dentro e fora dos estádios? E se você enxerga que tenha algum caminho possível na criação de políticas públicas para equilibrar a segurança e a responsabilização individual? Bom, esse é um tema extremamente importante e muito, muito caro assim, para mim. Me dedico bastante a essa temática. Primeiro, porque se a gente for analisar a Lei Geral do Esporte, ela prevê no artigo 178 que a torcida, como um todo, ela seja punida por algo que algum dos seus integrantes cometeu. Ou seja, a principal legislação que trata sobre a relação entre o torcedor e o clube, que inclusive revogou o Estatuto de Defesa do Torcedor, ela prevê uma punição, mas uma punição coletiva. Então, se a gente for parar para pensar as políticas públicas adotadas, a principal legislação prevê algo que não acontece em nenhuma outra organização. Se a gente for parar para pensar, se caso haja algum caso de, enfim, corrupção em algum órgão público,
não serão todos os funcionários, todos os funcionários públicos que pagarão por algo de uma pessoa. Não se pode punir coletivamente uma ação individual, para começar. Então, para início de conversa, a gente primeiro deveria pautar que haja uma individualização da pena. E isso não sou só eu que estou dizendo, isso é algo que é um lema, inclusive, da ANATORG, que é a Associação Nacional de Torcidas Organizadas, há anos. Punir o CPF, não o CNPJ. Passando daí, passando do absurdo, né? A gente tem que ter políticas públicas que sejam preventivas e que sejam de média e longa duração. Não pode ser algo pontual. Muitas das vezes a gente fala e pega exemplos da Europa, né? Que inclusive tem um exemplo bom na Alemanha com o Fan Project, que tem uma aproximação da política pública com as torcidas, mas aqui na América Latina a gente tem um exemplo do barrismo social da Colômbia, que é um exemplo que não necessariamente a gente tem que copiar, mas usar como um exemplo mesmo, né? Para tirar alguns pontos positivos para adotarmos aqui. O que é esse barrismo social? Esse barrismo social é uma política pública que vê o torcedor organizado, lá o barrista, enquanto um ator social e político relevante. Então, ele é um ator que é escutado quando é feito alguma nova legislação, ele marca presença e participa de conselhos, tanto para criar protocolos de segurança, quanto para qualquer outra temática relacionada ao futebol. O torcedor é um ator escutado. Não é perfeito, não é uma política perfeita, mas ela pode ser uma inspiração para a gente e é algo aqui de um país vizinho, né? Feito aqui na América Latina. Então, o que deve se buscar, primeiro, é individualização das penas e, a posterior isso e conjuntamente, uma política de preventiva e de participação social, tanto das torcidas quanto torcidas organizadas, na promoção do ambiente mais seguro no futebol, né? Porque a Lei Geral do Esporte prevê a cultura de paz, mas o que ela traz é uma coletivização da pena. Ainda nesse debate, né, sobre as políticas públicas, uma coisa que limita bastante a nossa discussão é tratar a violência entre torcidas como uma questão só de segurança pública, o que traz também um apagamento dessa questão da torcida ser um ator social. Nesse cenário, a pesquisa acadêmica é fundamental. Oferece dados confiáveis, identifica causas mais profundas dos conflitos e propõe estratégias que orientam políticas públicas, ações dos clubes e decisões das autoridades. Como nós falamos anteriormente, os estudos como os do Observatório Social do Futebol analisam de forma sistêmica onde, quando e entre quem acontece essa violência, contribuindo para transformar o futebol em um ambiente mais seguro e inclusivo, uma tentativa. Essa forma específica de violência reforça a importância e a necessidade de pesquisas científicas na área. Então, sobre isso, Raquel, você poderia falar um pouco para a gente o que fez com que você se dedicasse a estudar a violência no futebol e como que você enxerga a importância recente, né, desse crescimento das pesquisas acadêmicas sobre o tema? Bom, eu lembro exatamente o dia, assim, qual foi o dia que eu decidi que eu pesquisaria violência no futebol. Primeiro que pesquisaria futebol e as suas sociabilidades e depois a violência. Foi numa partida que eu estava acompanhando pela televisão, na época eu fazia história na Rural, e eu vi
o jogo entre Vasco e Atlético Paranaense em 2013, e há um episódio de violência bem forte, e na época a transmissão estava focando assim na briga e concentrando no que estava acontecendo ali. E aí, a partir dali, eu falei, não, eu preciso pesquisar a sociabilidade no futebol. Só que eu fazia história, apesar de sempre ter gostado um pouco mais de ciências sociais, eu fazia história na época, e eu fui e decidi que eu pesquisaria o Bangu Atlético Clube, e a relação entre os operários, que na época, até de 1904 a 1914, foi o recorte que eu fiz da minha monografia, e aí como os jogadores eram operários ao mesmo tempo e como se dava essa relação. E ali, pesquisando um pouco mais na época, eu já percebia que nos jornais traziam muito a questão de se você ganha em Bangu, você sai, mas sem levar a taça. Mas por que não levar a taça? Ah, porque os torcedores iam, jogavam pau, pedra, não deixavam o trem sair. E aí isso me deu uma curiosidade ainda maior de pesquisar a violência no futebol. E foi quando eu passei para o mestrado na UERJ, em Ciências Sociais, que eu optei por pesquisar a violência no futebol, só que não a partir das torcidas, mas a partir da ação institucional, ação de política pública para essa temática. E aí, no mestrado, eu pesquisei o BEP, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, acompanhei durante 9 meses a rotina no batalhão e também a rotina nos estádios, Newton Santos, Maracanã e São Januário. E, dando o prosseguimento à pesquisa, eu percebi que o BEP só não resolveria a minha dúvida e a minha inquietação quanto às políticas públicas de segurança no futebol. E aí eu parti para o doutorado, ampliando esse escopo, e hoje eu pesquiso as políticas públicas, né, de modo mais amplo, de segurança no futebol, tanto no Rio de Janeiro quanto em Bogotá, na Colômbia, que tive a oportunidade de ficar um tempo lá em doutorado de sanduíche, e aí eu faço um comparativo, por isso que citei Colômbia aqui algumas vezes na entrevista. Agora é hora do quadro Lé Me Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Então, Raquel, qual a sua indicação para o nosso papo de hoje? Então, pensando nessa questão de Brasil e Colômbia, eu trouxe 2 livros, um que é fundamental para qualquer um que pesquisa futebol aqui no Brasil, que é Futebol Instituição Zero, da Simone Larro Guedes, uma das primeiras pesquisadoras de futebol no Brasil, e ela sempre foi um exemplo. Ela também pesquisou futebol operário, então ela foi uma das minhas primeiras leituras do futebol. Então, por honrar a história dela e ser uma inspiração, trago essa indicação, que possivelmente já foi indicada aqui algumas outras vezes. E, por parte da Colômbia, eu trago esse aqui, que é Futebol e Políticas Públicas, Miradas desde a América Latina, que é do Alirio Amaya e do Sacha Tafu. Ele fala sobre políticas públicas no futebol, principalmente de segurança no futebol, e ele traz exemplos não só da Colômbia, mas de outros países da América Latina,
e é um ótimo livro. Já que a gente falou um pouquinho aqui sobre o Observatório Social do Futebol, né? A gente queria entender mais um pouco, né, sobre essa sua linha de pesquisa junto com o Nico, sobre os mapas e os relatórios produzidos, né? Ah, sim. Bom, o observatório ele nasce um pouco. A princípio, a fase embrionária do observatório era para se dedicar somente às violências e convivências no futebol, porque surgiu uma inquietação, tanto minha quanto de Nico, sobre a produção de dados sobre violência no futebol. Porque muitas das vezes são dados que ou eram restritos a um pesquisador específico, ou eram restritos a algum jornalista específico e não eram publicizados. Então, a gente leva para Leda e Leda abraça e estamos aí com o observatório e suas diferentes linhas, mas especificamente sobre a linha de violências e convivências no futebol, nós produzimos mapas, porque o nome é bem intuitivo, né? A gente produz mapas e também relatórios que retratam essa dualidade, porque como a gente já falou aqui, a violência no futebol ela é um fenômeno complexo e a inimizade ela também é muito próxima da amizade por conta das relações e da síndrome de Beduíno que a gente falou e a gente traz a partir do mapa das amizades sul-americanas, que foi publicado esse ano, e também das alianças entre torcidas organizadas, que foi publicado no ano passado. Para além da questão da convivência e das amizades, a gente também tá trazendo nesse relatório que vai ser publicado esse ano uma questão sobre políticas públicas, e aí, por isso, a gente publicou um mapa da atuação policial nos estádios de futebol no Brasil. Então, a gente traz um levantamento de quais estados possuem ou não uma polícia especializada, quais que utilizam só o choque ou a cavalaria, enfim, um pouco do desenvolvimento dessa pesquisa de políticas públicas. A gente também teve o mapa das torcidas únicas, quais são os estados que adotam a política de torcida única. Então, a gente sempre traz um pouco de violência, ação institucional, ação de política pública e convivência no futebol, que reflete muito das pesquisas que eu e o Nico desenvolvemos pessoalmente, mas que nos juntamos e somos um grande grupo com outros pesquisadores, e eu tenho muito orgulho de participar do observatório, tá até aqui na camisa. Enfim, e é isso. Bom, Raquel, você comentou que foi para a Colômbia e eu gostaria de saber como foi para você, sendo mulher, estar em uma outra torcida, visto que a gente está no momento de falar muito sobre isso, sobre a mulher torcedora, a força da mulher torcedora. Então, acho que ficou faltando só a gente falar um pouco sobre isso e queria saber de você como é ser torcedora aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, mas como foi lá também para você. Ah, ótima pergunta. Bom, ser torcedora aqui no Brasil é complexo, mas eu nunca passei algum enfrentamento específico sobre ser mulher e frequentar o estádio aqui no Brasil. Na Colômbia, por ter essa política de barrismo social, as mulheres elas são bastante valorizadas no sentido de
ter o seu espaço e ter grupos dentro das barras para as mulheres. Só que uma coisa me chamou muito a atenção quando eu estava lá. Por quê? Porque, em geral, quando eu estava para falar sobre futebol, um parênteses, eu, em geral, pesquiso as masculinidades dentro do ambiente do futebol. E aí, eu chegando lá, achei que seria tudo normal. Já estava acostumada a lidar com torcedores, homens. E quando fui, quando falava, em geral, as torcedoras vinham falar comigo. E os homens não muito. E os espaços que eu tive lá, em geral, era para falar sobre a presença das mulheres nos estádios de futebol, a presença das mulheres nas pesquisas de futebol. E aí eu fui e me toquei da interseccionalidade e que não existe, enfim, por mais que tenha uma pretensão de se ter uma ciência neutra, ela não existe porque os cientistas têm corpos marcados e as suas pesquisas refletem isso. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu fui para lá achando que seria mais ou menos como aqui, mas chegando lá, a maior parte dos espaços que tive foram com as mulheres. Inclusive, teve um caso depois em que uma das torcedoras, um grupo de torcedoras, teve sua bandeira roubada por torcedores brasileiros em um jogo de futebol feminino e elas vieram falar comigo. Então, isso me perpassa, sabe? Então, o pesquisador, ele tem um ponto de fala, né? E isso eu me toquei só quando eu fui para lá. Bom, então é fim de papo no Passes em Passes. Raquel, muito obrigada por aceitar o nosso convite e apresentar tantas informações valiosas e especiais nesse dia. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elau e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve roteiro, produção e edição por Júlia Braga, e o nosso programa é lançado na última quarta-feira de todo mês, e esperamos vocês no próximo episódio. Valeu pela audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ. E acompanhe os textos do nosso blog, leme.uerj.br. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.